A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. O amor e o negócio se encontram em Nova Friburgo. Fidelização é um desafio? E como fidelizar por mais de 100 anos? Um olho no cliente e outro nos números. Para bons negócios, não basta apenas inspiração. É preciso também muita transpiração. Tudo isso você confere no episódio de hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez na Estela Acreditar em Si chegando, um prazer fazer esse programa para vocês. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai nos ver. Quem está assistindo no YouTube, você pode ficar à vontade para assistir a hora que você preferir. Hoje a gente vai começar um programa muito especial. A gente está no mês das mulheres, né? Então a gente está trazendo histórias e trazendo personagens femininos muito importantes para esses negócios, para que você possa se inspirar e acreditar em si. A gente vai falar hoje com vocês de uma história quase que incrível. Ela não é incrível porque ela existe. A gente vive num mundo hoje dos negócios, do comércio, né, onde a gente vive falando que de 10 empresas que são inauguradas, que são fundadas, né, 4, 5 ou 6 fecham ali nos primeiros 5 ou 6 anos de existência. Hoje nós vamos falar com vocês de uma empresa que não tem 5, que não tem 10 nem 20 anos. Ela tem 105 anos de existência. Isso me emociona de uma certa forma, porque eu vivo a vida inteira, né, 61 anos dentro do comércio, e é uma história realmente incrível. Para isso nós estamos recebendo aqui Eliana Bicalil. Prazer, muito bem-vinda para contar essa história linda da Casa Libanesa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu, meu irmão, os funcionários da loja e os clientes, enfim, nós agradecemos a vocês a lembrança. Ainda mais nessa... Daqui para frente, sempre datas especiais, né? Sim, é merecido, porque, como eu disse, são 105 anos, né, Estela? Não tem como não lembrar, né? Tá fazendo parte da nossa vida desde o início, né? E eu, como eu disse para a Eliane, gente, eu fui cliente, né, da Casa Libanesa durante muitos anos. Na minha juventude, lá aos 16, 17 anos, comprava camisas para estampar em silk screen. A gente tinha uma oficina de silk screen, a gente estampava lá na serigrafia. Então é uma história que eu me sinto assim envolvido, né? Quando o Davi Rangel, né, anunciou lá na rádio, lá 105 anos da Casa Libanesa, eu falei, Davi, isso dá um programa muito legal e eu gostaria de conversar com eles, e o Davi intermediou esse meio de campo. E agradecer também ao meu irmão Davi lá pela indicação, e a você, Eliane, por receber esse convite e aceitá-lo, né? Semana passada estava gripada, pensou até de não poder vir, né? Mas já está bem já, e hoje nós vamos bater um papo muito legal aí sobre a Casa Libanesa. Graças a Deus. Obrigada ao Davi também, muito amigo nosso, sempre. Eliane, fala pra gente um pouquinho dessa história, como é que isso tudo começou, né? Como é que a família chega a Friburgo, como é que esse negócio é fundado, um negócio de 105 anos? Olha, é o seguinte, eles chegaram, os fundadores, meu avô, José Jorge Bicalil, e a minha avó, Aifa Bechara Bicalil, eles chegaram novos, muito jovens, mais ou menos, quer dizer, em épocas diferentes, e navios diferentes, mas eu calculo mais ou menos no mesmo ano, as datas próximas, porque 1913, por aí. Então a família da minha avó foi para Santa Maria Madalena e a família do meu avô foi para Duas Barras. Porque já tinha libaneses, tinha os amigos, tinha os chamados primos, vamos dizer assim, né? Que todo libanês se considera primo um do outro, né? Então, naquela época, eles sabiam já para onde estavam os amigos, o pessoal todo. Recebiam aqueles que estavam chegando, né? Sim, então eles iam para já lugares meio direcionados, né? Para encontrá-los. Então, ficaram uma época trabalhando como mascates, que era o normal, né? E aí a família do meu avô
a família do meu avô, que eram, quer dizer, veio meu avô e meu avô veio, José Jorge, com um irmão, Alfredo. Os dois que vieram. A minha avó não, a minha avó já veio, como ela era muito mais jovem, ela já veio com o pai, com irmãos e tudo, com a mãe. Ela para Santa Maria Madalena e ele para Duas Barras. E mascateando, quer dizer, o tempo passando e eles querendo algo mais, e vieram para Friburgo Buscar. se encontraram aqui. Ai, que legal. Vieram em épocas assim meio diferentes, mas se encontraram em Friburgo. Então, eles se encontrando em Friburgo, aqui já tinha bastante libanês aqui trabalhando no comércio, e era um comércio maior, que era o que eles queriam, né? Sim. Eles queriam crescer. Então, só mascatear já não estava bastando, né? E então eles se encontraram aqui. Começou com uma história de amor e Começou negócio. com uma história de amor. O meu avô soube que tinha chegado em Friburgo uma família com uma moça muito bonita, nova, não sei o quê, do Líbano. A fama chegou antes. A fama chegou. E aí, ela muito jovem e tal, e ele acabou conhecendo. Os dois foram apresentados e tudo, e com isso eles foram se conhecendo melhor e tudo, né? O comércio de Friburgo era 70% formado de libaneses. Caramba. Aqui Essa é uma não. informação que as pessoas talvez não tenham, né? Eu fiz um levantamento, infelizmente não deu para terminar, porque ainda falta bastante coisa, mas deu 70% mais ou menos de ocupação. Tem essa referência no Brasil inteiro, né? O comércio do brasileiro teve uma influência muito grande. Muito. São Paulo, Pará, região norte, chegaram muitos libaneses. E sempre com aquela pegada, né? Com aquele talento. Do comércio. E aquela vontade. Ah, sim. Eles são diferenciados A gente também. vai fazer só um parênteses, Eliane, porque a gente tem um público bem jovem, né? Quando a gente fala em mascatear, muita gente talvez não saiba nem o que é o antigo caixeiro viajante, né? Isso. É aquela pessoa que chegava nas cidades, nas fazendas, né, nos sítios, nos lugares mais remotos, vendendo, né? Pegava mercadoria nos grandes centros ou nas cidades maiores e saía vendendo pelo interior, né? Tudo começou nessa atividade. Nessa atividade. E solitários, depois foram crescendo. Enfim, aqui em Friburgo já tinha um comércio bom, poucos sírios, tinha poucos sírios e poucos palestinos, realmente. A maioria era libanesa. E aí eles se relacionaram, se casaram, em pouco tempo abriram um comércio, fundaram a loja em 1920, na Rua General Argolo, hoje Alberto Browning. Nossa. E fundaram lá. Mas, como eles pagavam aluguel, e geralmente o senhorio queria o ponto, né? Havia Uhum. aquele comércio palpitando ali, aquela coisa toda. Então, eles iam para outro ponto e tal. E ficaram mudando umas 3 vezes, aí, enfim. E nesse sistema de armazém, de tudo um pouco, né? Características daquela época, características né? É um daquela modelo época. de negócio, assim, né? Que você junta de tudo um pouco. Junta de tudo um secos pouco. e molhados, né? Secos e molhados. E cultural, né? Sim. Para atender a necessidade do cliente, né? O cliente Sim. que vai lá, compra tudo ali, O que atende você quer quase comprar todas as vai ter aqui, né? necessidades. A nossa casa libanesa mesmo, nesse último ponto, onde a gente está, eu me lembro de ter vendido, eu era bem pequena, a gente vendia confete, serpentina, muita coisa de carnaval, fazendas. Essa já é na Praça Getúlio Vargas. Na Praça Getúlio Vargas, eu me lembro, a gente vendia muitas, nós éramos bem novinhos e a gente ajudava, né? Vocês já são a terceira geração da Casa Libanesa. Fazendas, e com isso, a minha mãe, quer dizer, como sempre teve fazendas, e naquela época não havia confecções, a minha avó aprendeu corte e costura para poder fazer
Vendia o tecido e já fazia... Vendia o tecido já... Olha só, já agregava mão de já obra, agregava valor ao tecido ali. já Exatamente, agregava valor. Então, era fazer as roupas por encomenda. Vestidos de noiva, né? Que legal. Roupas só assim, fazendas maravilhosas. Tinha uma síria perto da nossa loja, inclusive, cada fazenda maravilhosa, cada fazenda linda, a Dona Geni. E eu me lembro dela perfeitamente. A loja dela era muito bonita, com muita fazenda bonita, né? Sim. E com isso, quer dizer, não havia confecção nenhuma, o jeito era fazer e foi assim que foi feito. Que legal. Havia uma professora de corte e costura naquela época que vinha de Niterói para Friburgo e deu muitas aulas em Friburgo. Aulas assim, o pessoal era alta costura mesmo, né? A minha avó aprendeu, foi formada, né, por essa Madame Santana da época, era a professora, e depois a minha mãe aprendeu também. E a minha mãe continuou com as aulas de corte e costura, aquela confecção de roupas de noiva, né? Então, era um comércio mesmo que passava de mãe para filha, né? No meu caso, era de mãe para filha. Né? E como que vocês entendem assim, manter essa empresa ao longo de todos esses anos? É esse cuidado com o cliente? O que vocês acreditam ser o segredo desse Dedicação. negócio? Ah, sim. Que a família vivia em torno em torno daquela loja, a gente daquele sempre mercado. respirou, sempre moramos perto da loja, da nossa loja, sempre moramos perto para facilitar a logística. Sim. Porque minha mãe, a minha avó e minha mãe, elas se deram totalmente ao comércio. A vida inteira. Sim, totalmente. Então, nós éramos pequenos, então eles tinham que ter uma logística favorável. Ou seja... Para poder ir em casa, dar uma olhada. Exatamente. Sempre na hora moramos... das refeições. Sempre moramos perto, sempre. Toda a vida. Até hoje moramos perto. Então, tem esse planejamento, essa visão e essa dedicação total. Não é pouca, não. E o vínculo, Eliana, e o vínculo com o cliente, né? Porque hoje o grande alvo do comércio, né? Nossas conversas aqui no Acreditar em Si, a gente está sempre visando esse atendimento personalizado, esse foco no cliente. Como é que é para vocês perceberem que vocês também, além de serem a terceira geração da Casa Libanesa, talvez vocês tenham clientes também de gerações, né? Se sucedendo? Sim. Logicamente que o cliente de hoje é um cliente diferente. Mas aqueles antigos... Os antigos, diferente que eu falo assim, a vida muda e as pessoas mudam e tudo. Mas a nossa base, os nossos clientes permanecem através das gerações. Filhos de clientes, netos de clientes. Netos, Vira uma cultura mesmo, né? Sim. É um hábito, né? É um hábito. A nossa loja faz parte da vida deles, fez e continua fazendo da vida deles. E pela maneira, eu fico reparando, pela maneira de olhar, eles passam na calçada, olham, e tem sempre para ver se eu estou ali. Se a cadeira da minha mãe está lá, se eu estou nela, e que eu estou parecida com a minha mãe. Então, aquele carinho, tem sempre uma... Minha mãe fez o vestido de batizado do filho, ou do neto, e o pai... Isso aí brota deles, eles comentam. O pai comprava... O menino ia levado pelo pai na loja. Então, não é uma relação fria, comercial. Nós não podemos perder isso jamais. É normal, é natural para a gente, por exemplo, troca de mercadoria, está com problema? É normal, nós temos que trocar. Faz parte do negócio, faz parte. Né? Eu mesma, eu gosto muito de comprar. Eu sou cliente também, eu gosto muito de comprar em lojas de tradição. Porque eu sei que eu vou ser tratada com um outro tipo de olhar.
Entendeu? Que não é normal, é natural isso, gente. A gente tem que ter uma sinceridade, uma franqueza com o freguês, que é uma coisa normal. Não tem que hoje é um grande diferencial, né? O bem feito. A gente vem trazendo isso de volta, porque eu acho que no momento, Eliane, teve um momento que a gente automatizou muito as relações, as relações em geral, não só atendimento. Né, e vocês mantiveram essa relação mais próxima do cliente, né, de saber o nome, a amizade. Exatamente. Né? Hoje a gente está falando muito em cadastro, né, de ter um cadastro do cliente. Vocês têm isso na cabeça, porque viveram isso cotidianamente. Mas o que eu acho interessante na Casa Libanesa, né, você pode contar para a gente, é que vocês não pararam no tempo. Vocês são uma empresa de 105 anos, mas que estão vivos, estão com planos, estão caminhando, estão crescendo, estão almejando que 105 seja só um momento, né? Um quilômetro aí dessa história. Viagem. Né? Amém. Ali a gente, se pudesse, crescia mais ainda ali porque nós já ocupamos todo o terreno, né? Que poderia ocupar. A gente já ocupamos todo o terreno, então não fizemos o segundo andar ainda, nem sei por quê. Porque ali também está tombado, quer dizer, que a gente também mantém até o lugar, a identidade o ambiente, arquitetônica, né? Física, entendeu? A gente eu e meu irmão, a gente sempre gostou de manter aquelas características. Fica entendeu? Familiar, né? Fica, mais ainda aproxima. Meu pai e minha mãe, eles tinham uma coisa muito interessante. Eles tratavam o freguês pelo nome. Então, de onde você é, onde você mora. E tinha sempre uma palavra uma palavra jocosa, eles morriam de rir. Até hoje tem pessoas que me levam seu pai falava isso, sua mãe falava aquilo, não sei o que, brincava muito. Isso é uma coisa que o pessoal não esquece, o cliente não esquece. A maneira, o tratamento. É uma outra forma de fidelização, né, do que a gente fala hoje em dia. Né, vocês fizeram outro tipo de fidelização, mas o que eu acho interessante, a gente conversou fora do ar, é que vocês vêm conquistando novos clientes, né? Clientes. Pessoas que estão descobrindo a Casa Libanesa depois de 105 anos, ainda tem gente descobrindo que entra pela primeira vez. Sim. Acontece às vezes da pessoa... Acontece porque a gente... meu irmão principalmente, né? Ele aumentou a loja, aumentou o número de oferta, quer dizer, a gente aumentou, continuamos com o mesmo tipo de clientela, conhecemos, passamos a trabalhar com outro tipo mais recente, que não conhecia a loja ainda. Que interessante. Muito interessante, que depois não conhecia a loja. Depois de 105 anos está entrando cliente novo. Ainda pode crescer. Até hoje eu percebo isso. Rodei a cidade toda e não achei em lugar nenhum. Me recomendaram a sua loja. Me falaram que na Casa Libanesa tem. Olha só. Até eu falo brincando, mas a gente está aqui há 105 anos. Você não achou a gente, hein? Entendeu? Então... tem sempre alguém recomendando. É uma referência, né? A cidade talvez tenha muito poucas empresas com esse histórico, existindo hoje abertas, né? Em atividade. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que me surgiu a curiosidade aqui agora. Essa é bem até de improviso. Está informatizada a empresa, o estoque? Totalmente. Olha só, 105 anos. E tem empresa que começou agora. A gente vive falando para o pessoal, Eliane, sabe, olha, se atualize, se informatize, mas não perca a essência. Sim. Não perca a essência, não perca as características. O que diferencia é esse atendimento, é o produto, é a característica que você cria uma afinidade, né, com o cliente. É o que te torna único, né? Ao mesmo tempo a gente está com o pé na frente, porque tem que se modernizar. Sim, porque já tem planos para o futuro, eu fiz a pergunta porque alguém que está assistindo falou, uma empresa de 105 anos, deve ser feito tudo no livro caixa ainda, né, no caderno.
E não, gente, não, é uma empresa Sim, hoje totalmente naquela atualizada. época- Mas hoje é uma mas empresa hoje é totalmente atualizada, né? informatizada, Que totalmente. traz essa tradição gostosa, essa tradição da lembrança, né? Eu fico impressionado assim, eu acredito que quando vem um cliente, ele fala assim, minha mãe mandou lembrança, né? Minha mãe, eu sou filho de fulano, E a gente, neto de e a gente ciclano. não para, assim, olha, sinceramente, a gente não para, assim, meu irmão principalmente, que é o cabeça mesmo da coisa toda, a cabeça dele não para. Pensa na loja, no crescimento. Sim, sempre. Até por uma questão de legado, assim, de vocês verem história que começou pela sua avó se perpetuar por mais tempo. Tem essa preocupação? Esse envolvimento emocional. Olha, a gente tá assim, da mesma maneira que eu estou falando muito do meu irmão, mas eu não falei o nome dele, é Luiz Eduardo. Luiz Eduardo Bicalil também. Luiz Eduardo Bicalil. Então, da mesma maneira que ele, como ele era engenheiro e resolveu ficar em Friburgo para pegar esse desafio pela frente, né? Da mesma maneira como ele ocupava, ele tinha uma profissão. E nós não imaginávamos isso, que ia acontecer isso, que eu sou professora, eu sou professora, me aposentei como professora, e para mim também foi um horizonte novo, foi uma coisa que, né? Da Sim. mesma maneira que aconteceu com a gente, pode acontecer com as futuras gerações da minha família, né? Sim. Então isso aí a gente não pode... A gente não imagina, a gente não imagina o estoque da loja, a loja está bem montada e sempre pensando em crescer, Sim. em aumentar, em se modernizar, o que está usando, o que não está usando. O que o mercado está O que buscando, o mercado está consumidor está buscando, buscando. o consumidor, a gente está sempre de olho nos números, né? Então, a gente não sabe o que vem pela frente, então a gente está indo. Que legal. E Mas com poucas, nós temos atualmente 2 funcionários fixos que nos ajudam muito, o Jorge e a Juliette, que foram achado mesmo para nosso tipo de comércio, que realmente não é muita Tem mercadoria. que ter também identidade, tem que ter um jeito, tem né? que ter também. Imagina a variedade, a diversidade de produtos, né? Muita, Porque muita, a última vez que eu entrei na loja, tem alguns anos, você vê alguma coisa, mas eu acredito que lá para dentro deve ter um estoque, deve ter Nós temos um mais estoque universo. bom e muito diversificado. Isso é muito legal. Ninguém imagina... Mas a minha avó, naquela época, sempre comentava. Ela comentava com a minha mãe. Você não se preocupe, que a loja sempre não vai ter tudo. A gente vai ter que falar não. Você vê como ela já pensava tão além, tão alto. Olha, apesar do esforço nosso, mas nós vamos ter que falar não. Que coisa. E a minha mãe, eu nunca ouvi falar não para freguês. Eu convivi com ela ali direto, eu nunca ouvi ela falar não para algum freguês. Sempre tinha uma solução. Sempre tinha uma solução. Impressionante. Eu nunca ouvi falar não. Ela nunca entregava os pontos. Você entendeu? Não tem isso aqui, mas é a arte do comércio. Do A arte do comércio. É comércio, uma do atendimento arte. diferenciado. Então, atendimento diferenciado e não tem aqui, mas quem sabe? Isso aqui pode resolver, isso aqui entendeu? tem Então essas tem opções. sempre um caminho. É a arte do comércio, realmente. Não é aquela coisa pronta. Um scriptzinho pronto. Partindo do freguês. O freguês, olha, eu quero uma blusa azul e você segue. Não. Lá a gente... Eu sempre ouvi, sempre lidei com essa possibilidade, com várias possibilidades que tem. Vamos entender que aqui vai ter uma solução. Eu brinco aqui às vezes, né, com aquele atendente que eu não posso nem chamar de vendedor, que você está dentro da loja e fala, em que eu posso te ajudar? Porque a resposta do cliente já está na cabeça dele. Não, só estou dando uma olhadinha. E a partir daquele momento já ficou difícil a venda, né?
Quando você fala no atendimento personalizado, né, dedicado, realmente está focado naquilo que você está fazendo naquela hora e só aquilo. Se dá ao trabalho pelo prazer do trabalho ali. Esse eu acho que é o grande diferencial. Hoje tem a facilidade da mercadoria exposta, né? Sim. Ela está na cara do freguês. Então aí já há um pouquinho de acomodação, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre acho que tem uma alternativa. Ainda tem aquele descobrimento de você ir na prateleira, dar uma olhada com mais calma, expor né? no balcão, mostrar para o cliente. E isso o cliente gosta, né? Porque você está preocupada, né, com o cliente. Está demonstrando que quer resolver, que quer, se não interessa. é só pelo vender. O esforço da pessoa que está atendendo, né? Isso então é eu noto que a pessoa gosta desse esforço. Poxa, que legal. Se sente até valorizada, né? E eu queria até fazer uma pergunta que a gente já está quase nos 30 minutos, que é qual o conselho que uma empresa centenária pode dar para quem está começando um negócio agora, hoje, com essa história, com toda a vivência que vocês têm? Qual o recado ou uma dica que você pode dar para essas pessoas que estão perdidas ainda, que não estão com medo de começar? Olha, eu acho, primeiro, assim, um pouco também de, vamos dizer assim, muita tenacidade, muito planejamento, muita dedicação. Eu acho que é muita transpiração também. Muita transpiração. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Tudo bem que o talento, né? O talento ajuda, lógico. Assim, os libaneses, por exemplo, eles têm isso dentro deles. A alma é visceral para eles. Mas eu acho que a pessoa tem que transpirar realmente e participar. Está envolvido. Está envolvido. Nós, por exemplo, daqui de Friburgo, quer dizer, eu e meu irmão somos os gestores da loja, não é isso? Nós somos os gestores da loja. Trabalhamos todos os dias. Trabalhamos todos os dias. Todos os dias, de uma maneira ou de outra. Ele na competência dele, eu na minha. Mas trabalhamos todos os dias. Tudo bem, pode até, né? Agora, eu acho que é fundamental, sabe? Eu não sei se eu ficaria afastada, assim. Muito. A gente tem que ter uma. Como é que estão indo as coisas e sei lá. Tem que gostar. É diferente. É diferente quando você está ali envolvido. Tem que gostar. Pessoal, ganhei até um presente aqui, ó, da Casa Libanesa. Ó, mostra aí, Marconi. Foca. Conseguiu mostrar? Mostra aqui. Olha a camisa, ganhei de presente da Casa Libanesa. Muito obrigado, Eliane, muito obrigado. Obrigada a vocês. Você não pensar que está vendendo lá ainda bengala, né, roupa terno, não. Tem de tudo na Casa Libanesa. Tem de tudo. E eu vou retribuir o presente aqui para a Eliane, uma caneca do nosso programa. Eliane, muito obrigada. Você está utilizando essa aqui para você levar e lembrar da gente. Com certeza. Tá, muito obrigada. Valeu mesmo. Foi uma lembrança e tanto de vocês, um carinho, mais uma gentileza para nossa eternidade, se Deus quiser. Sem dúvida. Eu agradeço e, gente, 105 anos de uma empresa. Eu acho que essa foi uma lembrança que o Acreditar em Si até demorou a ter. Né? A gente, como eu disse, agradecemos ao Davi Rangel por todo dia lá no programa da Vida Show, ele falar dos 105 anos da Casa Libanesa. Então fica aí o agradecimento ao Davi, o agradecimento à Eliane, ao irmão, à família toda. E esse exemplo para Nova Friburgo, esse exemplo para nós que lidamos dentro aí dos negócios e estimulamos as pessoas, né, aos negócios e ao bom negócio. Parabéns pelos 105 anos, que esses 105 anos seja só uma passagem rápida. Né? Só o início. Que ano que vem, 106 e vamos em frente. Olha, estamos ainda com muita força, muito gás ainda. Vem aí, muitas novidades. Muito obrigada. Muito obrigado. Valeu mesmo. Em nome de dos fundadores, dos meus avós queridos, dos meus pais.
É uma homenagem a todos eles, uma homenagem a todos eles. A toda a transpiração que vocês... todo esse esforço, a toda essa história muito bonita. Friburgo agradece, eu acreditar em si agradece a vocês, tá bom? Muito obrigada, Leva um abraço gente. a todos lá da família. Pessoal, mais uma vez chegando ao final aí do Acreditar em Si, obrigado pela sua presença. E esse programa eu tenho certeza que vai falar fundo na sua alma, no seu coração. Obrigada pela sua audiência, pela sua escolha de estar aqui com a gente. E sexta-feira que vem tem mais. É isso aí.